Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 27, versículo 14. Nós vamos começar lendo esse salmo aí, para falar hoje sobre um assunto bem interessante, né? E muito popular, vamos dizer assim, nos nossos dias, que é depressão emocional. Na vida dos homens e mulheres de Deus, né? Você vai perceber isso muito nos Salmos. Os Salmos é chamado por alguns do divã de Deus, né? O salmista abre o coração, derrama sua alma na presença do Senhor. E os salmos estão aí nos ensinando a orar, né? Porque nos salmos não tem fingimento, não tem a gente preocupar com palavras bonitas. Ele quer falar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor na sua palavra, rasgar o coração diante de Deus. Se você vai perceber isso do Salmo 1 até o Salmo 150, né? E Salmo 27, verso 14, todo mundo achou? Vamos ler juntos esse salmo? Salmo 27, verso 14, diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e te fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos de novo? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, nosso Pai, porque nós podemos esperar em Ti e termos esperança e bom ânimo, sermos fortalecidos na Tua graça, pela Tua graça nas nossas vidas, para que assim possamos, ó Deus, caminhar a estrada dessa vida, confiantes em Ti, porque o Senhor é quem nos sustenta. Fala, ó Deus, os nossos corações através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo aplicando a mensagem do Senhor ao coração de cada um de nós. Assim rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Você já passou por depressão emocional? Talvez uma tristeza profunda no coração, uma angústia na alma. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que depressão não é só para essa época, né? Naquela época também já havia também esse mal, desde que entrou o pecado no mundo, né? E com o pecado, todas as doenças, enfermidades, seja do corpo, seja da alma, entraram também, né? A depressão é considerada uma doença pela OMS, uma doença de natureza psíquica, né? Psíquica, ou no caso mental, causada por uma disfunção no cérebro, mas também pode ser gerada por um forte trauma, um estresse emocional, capaz de tornar a pessoa triste e profundamente desanimada. E não é à toa o salmista dizer aqui: espera no Senhor e tem bom ânimo, porque a tristeza, a depressão, a angústia, ao contrário aqui, é a falta de ânimo, né? O desânimo, o abatimento. Então, tal estado pode ser vivido por um longo prazo, além das experiências também transitórias da vida, né? Às vezes passa, às vezes a pessoa tem um período maior sofrendo disso. Nesse sentido, a considerarmos do ponto de vista médico e social, e como tal deve ser tratada. Contudo, nem sempre essa doença é o resultado de fatores médicos ou sociais, mas também espirituais. Aqui é um ponto importante, porque às vezes as pessoas estão hoje buscando um psicólogo, um psiquiatra,
né, que é importante também, mas muitas vezes não vai resolver o problema, porque o problema está mais complicado, né? É espiritual. Não vai resolver só com medicamento. Muitas vezes o medicamento necessário, precisa, mas não vai tratar muitas vezes da causa. Às vezes só fica ali com um sintoma e tratando de maneira paliativa não resolve, né? Porque não tratou do espiritual. A depressão se opõe à esperança, por isso consideramos como uma das crises humanas mais perigosas. Uma das crises humanas mais perigosas, a depressão. Porque ela tenta se desviar daquilo que pode neutralizar as suas fontes, agindo como uma doença autoimune, né? Infelizmente, é a causa até de muitos suicídios, né? Portanto, a solução mais eficaz para destruir a causa, a mecânica e os efeitos da depressão nesse sentido é a esperança. Esperar com confiança, com fé em Deus, através da sua palavra, porque ela pode mudar as perspectivas e as condições do nosso coração. Então vejamos alguns textos aqui que nos falam sobre esperança e sobre essa luta, né, contra a depressão, contra a angústia na alma. Uma das grandes verdades bíblicas afirma que Deus é a nossa esperança em tempos de tribulação. Salmo 34, vamos abrir lá? Salmo 34, verso 19. Você vai perceber muito isso nos Salmos, né? Salmos falando de esperança, de renovar as forças no Senhor. Salmo 34, versículo 19. Todo mundo achou? A palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, muitas, não são poucas. Jesus até já disse também nos evangelhos, lá em João, né? Ele fala, no mundo tereis aflições. Então, o Senhor não nos promete, nunca nos prometeu uma viagem tranquila, sossegada, sem nenhuma tribulação, sem nenhum sofrimento. Ele nunca prometeu isso para nós, né? Mas ele prometeu uma chegada certa, segura. Você vai passar por muitas e várias, vamos passar por muitas e várias provações, mas a chegada é certa, né? Abre a sua Bíblia agora no Salmo 46, versículo 1. Quem sabe de cor Salmo 46, verso 1? Eu me lembro que na pandemia, né, foi um dos textos que a gente fez um vídeo falando sobre isso, e muitas vezes nós usávamos, né, as pessoas usando esse versículo, esse texto da palavra de Deus, Salmo 46 como um todo, e o verso 1, vamos ler todo mundo junto? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está passando por tribulação? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, o que você deve se fazer ao passar por tribulação? Refugiar-se em Deus. Refugiar-se na fortaleza que é o Senhor. Amém? Agora vai lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, depois de Jeremias, mais ou menos no meio da sua Bíblia aí. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Jeremias passou muita tribulação, porque ele viveu num período onde Israel tinha desobedecido a Deus, né? E por isso as consequências do pecado da nação veio sobre Israel. Jeremias ficou aflito e vendo o sofrimento da nação, o juízo de Deus, e a angústia era grande. Mas o que ele diz aqui no versículo
21 do capítulo 3 de Lamentações. Quem pode ler para nós? Quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, às vezes no momento das tribulações, a nossa tendência é ficar com aquele disco, o disco num lado só, chega quase a furar o disco, rodando uma mesma canção de depressão. Então vira o disco, traz à memória o que pode dar esperança, não fica com pensamentos ruins, negativos, pessimistas na cabeça. Traz à sua memória o que pode dar esperança. Amém? E vamos agora no Salmo 25, verso 17. Salmo 25, verso 17. No final, vocês me lembrem, eu quero passar uma tarefinha para nós, todos lermos o livro dos Salmos, como tarefa de casa. De uma vez só, pastor? Se você quiser, tudo bem, né? Como a gente fez na maratona bíblica, né? Ler o livro dos Salmos todo, por várias horas lendo, revezando, né? Mas não precisa ser de uma vez só, mas leia pelo menos 1 ou 2 salmos por dia, como um antídoto de Deus contra a angústia, contra a tribulação, contra a depressão. Salmo 25, versículo de número 17 fala: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Então, essa oração de Davi, né? Um guerreiro de Deus, cantor, músico e um servo do Senhor, ele ora pedindo a Deus: Senhor, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Devemos fixar a nossa esperança em Deus. Salmo 39, vai um pouco mais à frente agora. Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, verso 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. A esperança do salmista aqui, novamente Davi, era no Senhor, no Senhor. O Salmo também 62, versículo 5. Salmo 62, um pouco mais à frente, vamos lá. Versículo de número 5. Isso aqui vai ser bom, essa leitura do livro de Salmos, que vai estar sempre lembrando para você a esperança que é o Senhor. Verso 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Vocês já viram aquele ditado que esperança é a última que morre? Quem já viu esse ditado? Mas no cristão, a nossa esperança, ela nunca morre. Do mundo pode morrer, mas do cristão ela nunca morre, porque a nossa esperança está firmada no Senhor, né? Nossa esperança ressuscitou no terceiro dia. Amém. Glória a Deus. Agora um pouco mais na frente, Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, olha aí, ó. Do primeiro até o último salmo, você vai ver muito disso, né? 146, verso 5. Bem-aventurado, significa o quê, bem-aventurado?
alegre, feliz, abençoado é quem? Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no remédio, cuja esperança está no homem, cuja esperança está nos recursos. Não, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém? Agora Jeremias 17, versículo 7. Você sabe que os teólogos deram um apelido para Jeremias? Que passou tribulação, irmãos. Pensa num homem que sofreu, né? Profeta Jeremias. Inclusive, ele escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias, 5 capítulos, Lamentações. E os teólogos, acho que os pastores, né, deram um apelido para Jeremias de profeta, quem sabe? Profeta chorão. Profeta chorão. Porque ele chorou, e chorou, e chorou, e chorou, mas recebeu o consolo que vem do Senhor. Amém? A palavra de Deus nos fala lá, Mateus 5, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Jeremias 17, versículo 7, acharam? Aí ele vai dizer aí o texto, ó, bendito o homem que confia no que novamente? No Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Você está confiando em quê? A sua esperança é o quê ou quem? É o Senhor? Então, louvado seja Deus, você é bendito. Você é bendito. É o contrário de maldito. Né? Você é bendito. Deus olha para você e diz, você, meu filho, é bendito, é bem-aventurado, porque você está confiando no Senhor. Amém? Então, tudo isso para enfrentarmos a tristeza e o desânimo, revendo o nosso projeto de vida nas áreas que não atribuímos valor próprio, no campo da profissão, dos estudos, dos relacionamentos, das rotinas diárias, etc. Damos uma analisada, né? E a partir da perspectiva de Deus para a nossa vida, olharmos a vida da perspectiva de Deus. Amém? Para este fim, vamos considerar aqui, então, 3 pontos rapidamente. Primeiro, avaliação. A depressão tem múltiplas causas, como já vimos, né? Médica, social, espiritual. Nem sempre somos passivos à depressão por experiências inevitáveis de saúde, mas ativos ou responsáveis quando não consideramos a necessidade de mudanças sociais, ambientais e rotineiras no cuidado pessoal, quando também não tratamos o pecado, a culpa e a vergonha de modo apropriado, alimentando a amargura, o luto sem esperança e expectativas não bíblicas. A avaliação indicará o modo de tratar cada possível causa adequadamente. Então, qual que é a causa da sua angústia, da sua tribulação, da sua depressão? Precisa haver algumas mudanças, seja
na rotina, seja no ambiente, seja no emocional, seja precisa de tratar da alma, de pecado não confessado. Interessante, Tiago vai dizer lá, Tiago capítulo 5, né? Versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha aí, cura vindo pela confissão. Cura que vem pela confissão de pecados. Já pensou? Cura da alma e até cura do próprio corpo, né? Pela confissão. E o luto também, luto sem esperança, precisa passar pelo luto e não ficar no luto toda a vida também, morrer como se fosse morrer junto, né? Causa também de depressão, ou também outras expectativas não bíblicas, expectativas às vezes religiosas que as pessoas têm, mas não são bíblicas, de supostas promessas que pregadores estão fazendo e que Deus não fez. Que você é filho do rei, você vai ter tudo, e você vai prosperar, e Deus vai te dar. E Deus parece que virou um garçom para te servir. E aí fica aquelas muitos falsos profetas enganando o povo, e gera muitas vezes um conflito terrível na cabeça de muitas pessoas, porque fazendo campanhas e campanhas para conseguir coisas, né, que Deus nunca prometeu. Cuidado, isso pode gerar também depressão espiritual, né? E uma revolta até, às vezes, com Deus, né? Mas Deus falou e eu não recebi, e quando vem também, supostamente, profetas que vão dizer, em nome de Deus, aquilo que Deus não disse, né? Como isso é sério, né, irmãos? Terrível, misericórdia. Então, a avaliação precisa ser avaliar. Segundo, a associação. Vencer a depressão não é uma experiência simples, como pode parecer. Quando deprimidos, normalmente procuramos isolamento. Por isso, necessitamos da ajuda de pessoas habilitadas que podem nos conduzir ao caminho da superação. Elas fornecerão encorajamento e conselhos fundamentais, né? Precisamos de ajuda, abrir o coração. A nossa tendência, momentos muitas vezes de angústia e depressão, é nos isolar. E aí fica pior a situação, né? Então, abre o coração, a começar com Deus em oração e também com o seu irmão, sua irmã, seu pastor, ou presbítero, alguém que você pode confiar, né, para conversar. No mês de setembro, chamado de mês amarelo, né? Eu fui em algumas escolas falar sobre o setembro amarelo. Aí eu estava falando sobre para que tem aquela válvula de escape lá na panela de pressão. Para que é aquilo lá? Para a panela não explodir. Você já pensou? Uma panela de pressão sem a válvula de escape? Eu acho que antes disso algumas panelas devem ter andado explodindo, né? Assim é o ser humano também. Nós precisamos de uma válvula de escape. Então, se você guarda, o que vai acontecer? Você não põe para fora. Se você não usa a válvula de escape, o que acontece? Explode. Terrível, né? Misericórdia. E todo mundo precisa
de um amigo verdadeiro de confiança para você abrir o coração, para não explodir, né? Terceiro, tratamento. Com a associação dessas pessoas, teremos de tratar o modo como lidamos com a nossa saúde emocional, espiritual, trabalho, estudos, alimentação, exercícios físicos, agenda, horários, relacionamentos, etc. Organizar a vida, né? Organizar a vida. Porque a gente fica vendo as pessoas correndo atrás das questões materiais e esquecendo, deixando de lado as coisas espirituais, e aí, às vezes, consegue, muitas vezes, uma conquista material, mas o vazio continua o vazio, porque só Cristo pode preencher e só em Jesus, de fato, nós podemos ter a felicidade verdadeira que nada nesse mundo pode dar, né? Jesus fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar na Mega Sena da virada? Todo mundo fica doido para ganhar. O que adianta? E aí morrer e ir para o inferno. O que adiantou? Nada. Perdeu, né? Então, precisa organizar o lado emocional, espiritual, o trabalho, os estudos, a alimentação. Você está se alimentando corretamente? Você está estudando corretamente? O trabalho também? Tem exercício físico na sua vida? Tudo isso faz parte, gente, né? Exercício físico. Temos irmãos aqui que estavam sofrendo, teve que entrar na academia quase que na marra. Mas foi bom ou não foi? Foi bom, graças a Deus. Porque a gente é corpo também, né? E tem que movimentar. Se não movimentar, aí vai enferrujando. E precisa colocar a adrenalina, né? Para fora. Então, organizar a agenda. Como é que vai a agenda da sua vida? A agenda do seu dia a dia. Tem aquele negócio que a gente peleja aqui na igreja para os irmãos fazer, e eu não sei se estão fazendo, muitos ainda se estão ainda sendo negligentes. A gente tem sempre lembrado, né? Um negócio chamado devocional. Está fazendo devocional? O que é devocional, pastor? É você separar um horário do seu dia, nem que seja uns 15 minutos, para ler a Bíblia e orar. Falar com Deus. Alimentar a sua alma. Isso é fundamental se você quer ter saúde espiritual e emocional. Fundamental. Todo mundo aqui para comer, não para? Ou não? Pelo menos umas 3 vezes no dia, mais ou menos, você para comer, não para? E porque com a alma a gente vai empurrando de qualquer maneira, não para alimentar. Qual que é o alimento da alma? O arroz, feijão e a mistura da alma. Espiritualmente falando. Bíblia e oração. A leitura bíblica, devocional. Né? Devocional. Então, na nossa agenda, tem que ter esse momento do dia onde eu paro. Esses dias eu vi uma frase curiosa. Uma senhorinha estava com a camiseta onde estava escrito assim: no mundo de Marta, nós temos o desafio de sermos Maria. Lembra de Marta e Maria? Como é que era Marta? Agitada, né? E tal, e coisa, e aquela... Jesus estava lá e ela não parava, e aí, no momento ela só parou para dar uma bronca em Jesus. O Senhor não está vendo que eu estou servindo aqui? E a minha irmã fica aí parada aí, manda ela vir me ajudar também. E o que Jesus fala? Marta, Marta, você está preocupada demais, Marta. Maria escolheu a melhor parte, por que você não vem também?
sentar e ouvir. Não quer dizer que a gente vai deixar de fazer o serviço, né, que necessita. Mas às vezes a gente corre tanto atrás das questões materiais e esquece as espirituais. E Jesus estava dando esse privilégio para Marta e Maria poder ouvir, elas ouviram, né, ali na casa delas. E Marta, não sei se ela parou, mas Maria entendeu, né? E você? Com quem vocês parecem? Parece com Marta? Corre, e não tem tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Deus nos chama não para sermos religiosos, Ele nos chama para um relacionamento com Ele, de pai e filhos. É isso que Ele quer de nós. Amém? Então organiza a sua agenda, organiza os seus horários, organiza os seus relacionamentos, né? Relacionamentos, organiza isso aí. Tem gente deprimida por causa de relacionamento, sabia disso? Tem gente arrancando os cabelos da cabeça, tem gente deixando de comer, deprimido, apaixonada. Meu Jesus, tal da paixão, um trem danado, custoso, hein? Toma cuidado. Pode fazer um estrago terrível, né? Se não tiver a prioridade certa de Deus no coração, né? Cuidado. Dependendo da causa, será necessária orientação médica, pois há medicamentos que evitam o avanço de complicações neurológicas reais. Então, tanto social como emocional, como mental e espiritual, nós precisamos cuidar, né, da nossa saúde física, emocional e espiritual. E aí? Como é que vai a sua saúde? Emocional, física e espiritual. Abra sua Bíblia agora no Salmo 142. Não, 42, eu falei 42 o Salmo. Salmo 42. Vamos meditar um pouquinho aqui nesse Salmo. Olha que lições que o salmista nos dá nesse Salmo aí. Salmo 42. Nós podemos ler o 42 e 43, porque eles são praticamente gêmeos, né? Alguns até consideram esse salmo, os dois, como sendo um só, porque o 42 tem um título, e no 43 não tem um título, e aí essas embaixo, não essas letras em negrito, né? Mas onde está escrito, antes de começar o versículo 1, tem escrito logo acima, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. Achou? Salmo 42? Já começando aqui o salmo, quando fala ao mestre de canto, esse salmo foi escrito para ser cantado. E foi escrito aí pelos filhos de Coré, que eram levitas, né? Eram levitas. E olha o que eles nos ensinam aqui nesse salmo. Como suspira, corça, esse animal, né? Pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas ou ao fragor das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Meu auxílio e Deus meu. Amém? Quantas vezes aparece esse versículo aí? Esse último que nós lemos? Nesses 2 salmos? Três vezes. Então você tem hoje por obrigação, fazer tarefinha de casa. Fazer de cor esse versículo para você, né? E o salmista ele está falando com quem? Quando ele diz aí, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele está falando com quem? Imagine que tem um espelho aqui, e ele está conversando com ele está falando com ele, minha alma, por que você está abatida? Espera em Deus. Ele exorta a ele mesmo, para que ele seja despertado a observar quem é Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Por que você está abatido? Espera em Deus. E esperar fala de quê? Que nós lemos nos outros salmos. A gente estava falando anteriormente de esperança. Amém? Esperança. Então espera em Deus. Pois ainda, olha aí a fé e a confiança. Eu vou louvar ao Senhor. Pois ainda o louvarei. A Ele, que é o meu auxílio, Deus é o meu
auxílio, Ele está presente, Ele está me auxiliando, Ele está me fortalecendo, e Ele é o meu Deus, Ele não deixou de ser o meu Deus, Ele não deixou de ser meu auxílio na tribulação, Ele continua presente comigo. E aqui, outra coisa que nós aprendemos no versículo 8, né? Olha o versículo 8 comigo. Contudo, o Senhor, diante de todo esse turbilhão aí, os inimigos que dizendo, o teu Deus onde está? Uma das coisas que abate palavras maldosas, né? E aí, então, o teu Deus onde está? Onde é que está o teu Deus? A pessoa já está mal e vem outro lá e fala, onde está o teu Deus? Mas ele lembra no versículo 8, contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, apesar, quando ele vai falar aí no versículo 3, que as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, e porque enquanto dizem continuamente estão dizendo, teu Deus onde estás? Mas ele, lembro-me, no versículo 4, ele fala, lembro-me, no versículo 6, ele fala, lembro-me, lembro de Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí no versículo 8, durante o dia tu me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, o cântico que o Senhor coloca na minha boca, como no versículo do Salmo 40, né? O Senhor colocando um novo cântico nos meus lábios, uma oração ao Deus da minha vida. Isso me fez lembrar de uma música do Marcos Nascimento. Quem conhece o cantor Marcos Nascimento? E aí tem uma música que, vê se vocês conhecem essa música, que é Vitória, vai chorando, gente chora. Continua aí a letra, como é que é? É Vitória, vai chorando, geme e chora. E aí? Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. Né? E aí, tem várias canções, outras, né, também dos nossos irmãos. Tem uma que eu não sei quem que canta, tentando lembrar aqui, mas fala de cantar no meio da tribulação, né? Louvar ao Senhor em meio do sofrimento, louvar, a gente exaltar o nome do Senhor, mesmo no meio do sofrimento. Canta ao Senhor, canta louvores ao Senhor, né? Então, é assim. Ao invés de você alimentar a sua alma, o seu coração com pensamentos negativos e pessimistas, louve ao Senhor. E aqui também uma oração ao Deus da minha vida. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve e responde a oração dos seus filhos. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a fazer como o salmista, né? Quando se levantar, como o pessoal fala, né? Levantar com o pé esquerdo. Não sei se existe isso. Levantar com o pé esquerdo. Ou quando o dia parece mal, a semana, mas lembre dessa repetição, desses 3 vezes aqui o salmista falando para ele, né? Fala para você também. Por que estás abatido, a minha alma? Conversa com a sua alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio. Ele está comigo. E o meu Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Pois o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso Deus.
E nós podemos te louvar, agora e para sempre, porque o Senhor está conosco. Como diz, ó Deus, os Salmos nos mostra que o Senhor nos chama para um relacionamento, o Senhor quer que nós confiemos em Ti. Então aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, dia após dia da nossa vida, para que nas tribulações, nas lutas que temos que enfrentar, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, porque o que faz a diferença é a Tua presença conosco. Dai-nos a graça, ó Deus, de termos um coração sensível, maleável, ó Deus, à Tua voz, ao Teu querer, e que possamos aprender de Ti, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.